Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é herdeiro de algo? Ou talvez você sabe o que é uma herança? O dicionário vai dizer para nós que herança é um patrimônio que é passado por sucessão. Bens, direitos, obrigações, né, ou dívidas, né, você pode herdar dívidas, infelizmente, tá? Desculpa dizer assim de forma tão abrupta, né? O direito não é minha área, mas o direito diz que só recebe herança quando alguém morre. A sucessão, né? E existe toda uma regra jurídica, né? Esposa, filhos, pais, irmãos, vizinhos, né, primos, tios, tem toda uma regra que delimita isso. Aí você me pergunta, mas por que está falando disso, né? Na minha família, nós estamos vivendo um momento muito especial. Deus tem nos presenteado com uma descendência. Primeiro meus filhos, Arthur, Lucas e Suzana, e agora as nossas netas, Sara e Luísa. E para mim é muito difícil não pensar em filho e não me lembrar do Salmo 127. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 127. Salmo 127 nos diz assim. Vamos fazer uma leitura alternada? Eu começo e vocês vão na sequência. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da Tua palavra, fala conosco de forma audível. Dá-nos, ó Pai, a compreensão do Teu ensinamento. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Salmo 127 é um salmo chamado Salmo de Romagem, ou Salmo de Degraus. Salmo de Degraus é um conjunto de 15 salmos, entre o Salmo 120 e o Salmo 134, que os peregrinos, quando iam para Jerusalém, até o templo, eles iam caminhando e iam em grupos, porque é uma caminhada perigosa. Jerusalém fica no alto de um morro, e por ser uma subida, há muitos lugares para armadilhas de bandidos. Então as pessoas reuniam em grupo e iam em romaria. Por isso o salmo de romagem. Também salmo de degraus, porque você ia subindo. Então, no sentido de uma escada, se elevando para chegar mais perto de Deus. Esses salmos de degrau, eles vinham falando de Deus, da grandiosidade de Deus, do quanto Deus é bom. E esse salmo começa assim, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os salmos usam muitas metáforas, né? Lembrando que metáfora é uma figura de linguagem. Ela faz a transferência de um significado de uma palavra para outra, usando ali deixando um pouco mais bonito, né? Por exemplo, nós vemos na Bíblia a expressão casa de Davi. Quando fala casa de Davi, se refere tanto à descendência de Davi, filhos, netos, bisnetos e assim vai, como à cultura da sua casa, sua cultura familiar, seus valores, suas tradições. No caso da casa de Davi, uma família real com um chamado especial para defender Israel e louvar a Deus. Essa era a cultura da casa de Davi. E eu te pergunto, você saberia me dizer qual a sua cultura familiar? Quais são os valores da sua família? A
minha filha Suzana, diz que a marca da nossa família é a ortodoxia. Amém por isso, né? A edificação a qual o salmista se refere, na verdade, ele está falando sobre a construção dos afetos, dos valores familiares, em especial dos valores de fé. Se o Senhor não edificar a casa, se Deus não construir, não manter esses valores muito coesos, muito fortes na vida, a casa não permanece, ela não subsiste. E cabe a quem cultiar esses valores, apresentar esses valores? A nós que somos pais, a vocês que serão pais em pouco tempo, é você que está se tornando pai. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. No antigo Israel, a construção dos valores familiares era feita através de atividades vinculadas à tradição oral. O que quer dizer isso? Quer dizer que os mais velhos ensinavam os mais jovens e as crianças, tanto nas atividades do dia a dia, quanto na contação de histórias. As histórias do Antigo Testamento, as histórias sobre Deus, as histórias sobre a fé. E eles ensinavam no dia a dia. Isso era repetido e repetido e repetido. Deuteronômio 6, versos 6 a 9, a instrução da palavra de Deus é o seguinte: estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falará, assentado na sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como frontal entre os olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vemos aqui uma orientação de como deve ser construído os valores familiares. Quando meus filhos eram pequenos, a minha esposa escrevia versículos bíblicos em papéis e ia colando nas paredes, né? Em frente à pia onde a gente lavava a louça, tinha um cartazinho, tinha pelo menos uns 4 versículos bíblicos ali, que é para você estar sempre se lembrando da fidelidade do amor de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus, das promessas de Deus. Não tinha escrito nos umbrais, né, no batente da porta, mas estava sempre ali. Essas orientações de Provérbios e Deuteronômio servem como regra geral, tá? Para todo e qualquer tipo de cultura familiar. Você vai contando a história, você vai repetindo para os seus filhos. E eles vão crescendo e vão ouvindo isso. Mas isso serve para bons preceitos, bons valores, respeito, educação, mas também serve para maus. Para desprezo pelos mais fracos, misoginia, preconceitos. Infelizmente, isso também acontece. Essa orientação é ensina, inculca, fala sempre, demonstra isso sempre. Infelizmente, isso acontece. O verso 1, o Salmo diz algo muitíssimo importante, que é: se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar o que está sendo construído, todo o seu trabalho será em vão. O salmista aqui ele declara a importância de Deus estar presente nos seus projetos. Aqui, assusta às vezes aqui, parece que vai cair. No trajeto do Templo de Jerusalém, os peregrinos declaravam a sua dependência em tudo. E eles iam declarando, né? Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, eles estavam caminhando por estradas perigosas. Se o Senhor não estiver conosco, nós não chegaremos para o louvor. Se o Senhor não estiver conosco, nós não chegaremos na igreja, nós não estaremos com os irmãos. E aí no verso 2 ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Bom, então vamos dormir bastante, né?
Já que Deus dá enquanto a gente dorme. Quanto mais dormir, mais tem. Não é bem assim essa lógica. Se o Senhor não estiver abençoando, nada disso subsiste. Você já teve a experiência de fazer um planejamento, pensar numa situação? Nossa, não, está tudo certo, não tem como dar errado. Tipo, você, quando jovem, vou pegar o carro emprestado com meu pai, vou levar minha namorada no cinema, depois nós vamos comer alguma coisa, depois nós vamos encontrar uns amigos. Está tudo certo, planejado. Pai, empresta o carro? Não. Já começou errado. Alguém já teve experiência parecida com isso? Não. Na tua cabeça ali está tudo certinho. Mas não dá certo. Não começa bem. É por isso que vemos pessoas de boa formação intelectual e profissional envolvidas em corrupção, em falcatrua, em crimes. Todo esforço em oferecer aos seus filhos uma boa educação nas melhores colégios, nas melhores escolas de idioma, intercâmbios internacionais. Se Deus não estiver nesse projeto, se você, como pai, como mãe, não colocar Deus nesse projeto, isso não vai dar certo. Os valores e cultura da sociedade mudam constantemente. Eles não estão preocupados com a sua família. Se você não trouxer Deus para dentro da sua casa, e se você não inculcar os seus valores, valores de fé, valores de respeito, a sua família não vai prosperar. Pode prosperar até financeiramente, mas o amor, o respeito dentro de casa. O Estado é laico, e é bom que continue sendo laico. Mas quem deve trazer compromisso de fé para a família são os pais. Agora eu sou avô, e como avô eu tenho responsabilidade dupla, porque também tenho netas, né? Tente construir uma casa sem orientação de um arquiteto ou de um engenheiro. Pode até levantar, você pode até... Não, dá para entrar e proteger da chuva. Mas você vai olhar, poxa, essa janela está numa posição meio estranha. Olha, essa porta aqui, eu abro e dá de cara com o muro, não deu muito certo. Você vai ver que não ficou certo. Está faltando coisa. Podia estar melhor, podia ter melhorado. O resultado podia ser melhor. A gente precisa buscar orientação. Quando nós nos convertemos, minha esposa disse que o que mais chamou a atenção dela foi que na Bíblia poderia ver como educar os filhos. Eu poderia ver na Bíblia orientações de como educar bem os meus filhos. Importante destacar que a declaração do salmista não deve ser utilizada para a gente também ter essa vida inerte, O Senhor que edifica, o Senhor que constrói, eu vou ficar ali, sossegado, como diz. Vamos dormir mais um pouco, já que Deus dá enquanto dorme, A gente precisa lembrar também que o trabalho é plano de Deus, tá, gente? Ter filho dá trabalho. Mas o trabalho é plano de Deus. Gênesis 2,15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem que havia formado e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardá-lo. Se você quer saber quem inventou o trabalho, foi Deus, tá? Deus que pôs a gente lá para trabalhar. Assim, nossos esforços e diligências são necessários sempre, mas se não houver um momento de oração, de escuta do Senhor, de buscar a Deus, a presença, de conhecer a Bíblia, conhecer as instruções do Senhor, o meu projeto pode não dar certo. Provérbios 16:25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Credo, mas que coisa pesada, né? Sim, é pesado. É pesado. E a Bíblia tem orientações e alertas que são muito pesados, porque a Bíblia não está preocupada em enganar você. A Bíblia está preocupada em te falar a verdade. Ela fala do amor de Deus, fala da graça, mas ela fala também das consequências em negligenciar isso tudo. Na sequência, o salmista diz: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre do seu galardão. Eu sempre penso nesse verso
no seu antagonismo, que ele é um tanto divergente, né? O que é herança? Herança é algo que eu recebo sem merecer, porque basta eu ser membro de uma família, ou natural ou por adoção, né? Morreu lá os meus avós, eu herdei a herança, os meus pais, né? E galardão, o que é? Galardão é a recompensa por algo feito. Então parece meio contraditório, né? Herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão. Como é que é isso? A gente precisa entender que, primeiro, que herança no Antigo Testamento tem um sentido diferente do que nós conhecemos hoje. No Antigo Testamento, quando ele fala de herança, por exemplo, a terra prometida é considerada herança. Alcançar a terra é herança, pois Israel recebeu isso de herança. Deus deu a Abraão, que era o pai. E isso vem como herança para os seus filhos. Assim, a expressão de herança ganha uma conotação bastante forte e muito mais ampla. Quando Deus fez as promessas a Abraão, lá em Gênesis 12, quando ele chama Abraão, ele chama e faz algumas promessas. De ti farei uma grande nação, o que implica em ter uma descendência que preserva os seus valores e a cultura familiar. Te engrandecerei o nome, o que implica em ter uma vida relevante e importante, onde as pessoas querem ouvir a sua opinião. Abençoarei os que te abençoarem. Quem entender a sua relevância, a sua importância, serão abençoados, ouvirão conselhos que vêm de Deus através da sua boca. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está dizendo, eu vou assumir as suas lutas, eu vou assumir as suas brigas. Nós vemos lá em Tiago, minha vingança, diz o Senhor. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da sua descendência, dos seus valores, eles carregarão consigo, o mundo conhecerá a Deus e será abençoado. E por fim, a ti te darei uma terra abençoada, que emana leite e mel. O que é isso? Um local de descanso, um local de prazer. Você terá um lugar de descanso. Não será o jardim do Éden. Por causa da queda, nós perdemos esse direito. Mas você vai ter um endereço, uma casa, onde você poderá descansar e se alegrar. Essas são as promessas que Deus faz a Abraão. Dessa forma, a herança do povo de Deus é cumprimento das promessas que Deus fez. Os filhos são um símbolo dessas bênçãos. Porque a descendência vai carregar tudo isso. A descendência vai carregar tudo isso. Deus honrou Abraão e o chamou de pai da fé, porque ele acreditou no chamado e quem o chamou. Hebreus 11:8 diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde. Nós estamos falando de 4.000 anos atrás. Hoje, com GPS, com Google localizador, se alguém falar, sai da tua casa, abandona tudo e vai nessa direção, na fé, vai ser fácil? Imagina 4.000 anos atrás. Abraão recebeu um galardão porque ele cumpriu. Ele teve um ato de fé e Deus o abençoou. Daí você pode me perguntar, mas, pastor, eu não sou judeu. Eu não sou descendente de Abraão. Como é que eu vou chegar nessas promessas? Ou como é que essas promessas vão chegar até mim? Atos 2:38 diz assim, respondeu Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Numa discussão com os judeus, Jesus diz o seguinte,
Minto, João Batista diz o seguinte: dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Filhos da fé. Abraão é o pai da fé. Se você tem fé, você é filho de Abraão. Você é filho da fé. Para quem são as promessas de Deus? Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Assim, se Deus te chamar, meu irmão, obedeça. Se Deus te levantar de manhã e você falar assim: nossa, acho que eu estou com vontade na igreja. Vai à igreja. Nossa, acho que eu estou com vontade de orar. Vai orar, entra no teu quarto, fecha a porta. A oração é o momento de maior intimidade sua com Deus. Não perca essa oportunidade. A instrução de Jesus é: entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto, que o Pai que vem em secreto ouvirá e te responderá. Diante de Deus você tem que falar tudo. Você pode falar tudo, você deve falar tudo diante de Deus. Ao mesmo tempo que os filhos são herança, são também galardão, recompensa por um serviço prestado. Eu tenho comigo que esse galardão, quando o Salmo diz, é mais ou menos como o dízimo. Nós tivemos agora a ministração sobre o dízimo, né? O que é o dízimo? É uma parte que você devolve daquilo que Deus te deu primeiro. Primeiro Deus te deu o sustento, né? Aí você entrega uma parte. Se você não ganhou nada, se você está desempregado, qual que é o dízimo? O dízimo de 0 é 0. Você não tem que entregar dízimo. Mas fala: gente, eu preciso de oração, eu preciso do emprego. Meus irmãos vão orar com você e Deus vai te abençoar. Mas os filhos é isso, é um galardão antecipado. Deus está te dando um galardão, cabe a você agora trabalhar esse galardão e devolver esse galardão ao Senhor. Essa declaração deve nos levar à compreensão do caráter de Deus, pois Ele é aquele que primeiro realiza a sua bondade. É Deus quem chama Abraão, sem que ele tenha feito nada para merecer. É Deus quem vai em direção à descendência do patriarca, os filhos de Israel que estão lá no Egito, e busca. É Deus quem permanece fiel à aliança, mesmo quando o povo abandona a aliança de Deus. Gente, uma coisa que nos dá segurança: Deus é imutável, Deus não muda, Deus é eterno. A palavra que ele disse lá há 4.000 anos vale até hoje. O povo abandonou, o povo desistiu. Mas Deus falou: a minha palavra eu não mudo, eu honro a minha palavra. Você pode estar desonrando a sua palavra, Deus honra a sua palavra. Assim é que Deus nos concede herança e um galardão. Aí nós vamos para o final do nosso Salmo 4 e 5. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É preciso entender o contexto da época. Primeiro que tinha pouca gente no mundo, né? E era importante você casar cedo, logo ter filho da mocidade, ter muitos filhos para ajudar tanto na produção, ali na produção rural, agrícola, né? Como também para defender a família, para defender a tribo. Então, ter muitos filhos é importante. É um sinal que você contribui com a sua sociedade, com o seu grupo social. Lá no tempo bíblico. Mas isso não está muito longe, gente. Há 50 anos atrás, aqui no Brasil, nas áreas rurais, eram assim. 50 anos atrás, 60 anos atrás, 100 anos atrás, comparado com a Bíblia, 4, 5 mil anos. Né? Nós tínhamos, era comum, a gente até brincava, né? Mineiro tinha 12 filhos, 13, 14, né? Minha mãe são 12 irmãos na casa dela. Mesmo no interior do Paraná, às vezes 7, 8 filhos, que vão crescer, vão ajudar na propriedade. Né? Então, esse contexto que o Salmo coloca aqui no final. É necessário que fosse, mas para isso, para que esses filhos ajudassem tanto a família quanto a sociedade, é preciso educar na cultura familiar, na cultura local, na cultura da minha comunidade. Assim iniciamos a nossa fala sobre a edificação da casa, através da educação dos filhos, dos aspectos formal, valores familiares, ética e do fundamento da fé. Encerramos o Salmo da mesma argumentação.
Porque uma casa construída com base sólida é que vai garantir a segurança da família e a segurança da igreja. Mas como assim? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Eu quero aqui convidar você a fazer um paralelo entre dois versículos. Salmo 127, 1, que nós lemos agora. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso quer dizer que quem edifica a casa é o Senhor. É o Senhor que edifica a casa. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiar a cidade. Quem vigia é o Senhor. Mateus 16, 16 a 18. Confissão de Pedro. Quando Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? É um, é outro, é profeta. Respondeu Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foste carne ou sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edifica a igreja? É o próprio Senhor. Quem edifica a casa? É o Senhor. Quem guarda os seus? É o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você entendeu tudo isso, sua casa será edificada com muitas bênçãos e você se alegrará, porque você vai ver e vai entender. Isso é obra de Deus. Deus tem me abençoado, Deus tem cuidado de mim. Se você não entender, a sua casa pode ser edificada assim mesmo. Mas você não vai entender, você não vai ver as bênçãos. Você não vai entender essas bênçãos. Vai parecer tudo muito pesado, tudo muito difícil. Não depende do teu entendimento para Deus edificar a tua casa. Mas se você não tiver esse entendimento, se você não buscar esse entendimento, você não vai se alegrar com as bênçãos que o Senhor está te dando. Você entende isso que eu estou falando? Quem vai abrir os seus olhos para ver, para te dar segurança, ainda que tudo esteja dando errado, lembra lá, a gente traça nossos planos e a coisa começa errado? Quem vai te dar segurança vai ser Deus, vai ser a fé. Mas você tem que estar próximo de Deus para você enxergar isso. Então, meus irmãos, entendam e se alegrem com as bênçãos do Senhor. Eu queria falar um pouco sobre a formação de filhos, né? Hoje, os pais gastam muito dinheiro com educação de filhos, né? Escola de idiomas, atividades, balé, karatê, piano, violão, inglês e por aí vai. Os pais trabalham muito com muitas coisas, muitas atividades, tudo em prol da boa educação. Se você fez, se você faz ou deseja fazer, ok, isso é bom, isso é bom. A instrução formal é importante. Isso é sinal que você ama os seus filhos. Mas a Bíblia nos traz um alerta. E é um alerta que às vezes seja um pouco difícil. Mateus 10, 37 diz assim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e a me seguir não é digno de mim. Quem se apega à sua própria vida, quem se apega à vida de seus filhos, quem se apega à vida da sua família, mais do que a mim, perderá, irá perdê-la. Mas quem abrir a mão de sua vida por minha causa, quem abrir a mão dos seus filhos por minha causa, vai ganhar a sua vida e vai se alegrar. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que você pode oferecer uma excelente educação para os seus filhos. E você deve fazer isso à medida das suas possibilidades, das suas economias. Você deve oferecer educação, instrução, aprender o segundo idioma. Mas você deve fazer isso por amor a Deus. Entenda isso. Devemos preparar nossos filhos para viver no mundo, porque eles viverão no mundo, enfrentarão disputa de emprego, disputa de colocação, vestibular. Tem que estar preparado para isso. Mas eles devem estar indo para o mundo, para essas lutas, carregado dos valores bíblicos, compreendendo quem é Deus e o que Deus faz por você. Nossos filhos devem compreender isso
eles também são pecadores, que eles também carecem do Espírito Santo. Minhas netas são lindas, maravilhosas, mas são pecadoras. Elas carecem da graça, elas carecem do Espírito Santo. Mas, claro, tem 90 dias. Culpa de Adão e Eva, né? Culpa daqueles dois lá. Elas carecem de conhecer o Senhor Jesus. Entenda isso. E tudo que nós fizermos por elas, a gente vai fazer porque a gente ama primeiro a Deus. Você faz isso pelos seus filhos para você oferecer para Deus filhos excelentes, filhos com fé. Devem carregar a certeza que a nossa esperança está muito além daquilo que a gente vê. Tentei um emprego, não deu certo, é uma empresa tão boa. A tua esperança está além disso, está além do resultado de um teste de seleção. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A prova do que eu não vejo é a minha fé. Eu não fui um pai que jogava bola com meus filhos. Eu não era de jogar muita bola, nunca gostei de futebol. E talvez isso seja um dos muitos erros que eu cometi. Tá? E você, como pai, vai cometer muitos erros. Desculpa te dar essa outra notícia ruim. Tá? Infelizmente, a gente aprende. Por Arthur, um dia eu falei, ele é o filho mais velho, eu falei, eu aprendi a ser pai com você, então eu errei muito mais com você do que com os outros. Tá? Mas um dos meus acertos, que eu considero meus acertos, nós íamos dormir 9 horas da noite. Gente, está na hora de dormir. Pai, vamos todo mundo dormir. Chegava no corredor, o quarto dos meninos, o quarto da Suzana. Nós orávamos ali. Agradecíamos pelo dia, fazíamos uma petição, orávamos no Pai Nosso e finalizávamos com uma frase. Lembra, Arthur? Avante por Cristo, nem um passo para trás. Era um mote, a gente finalizava com essa frase. Minha esperança é que tenha cumprido, pelo menos em parte, o que Deuteronômio nos diz, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás em teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, por e-mail, por WhatsApp, por Slack, por Google Meet. Falando sempre isso. Meus queridos, ame seus filhos, mas os amem sabendo que são herança do Senhor. E tudo que fizer para ele deve ser feito porque você ama a Deus. Tudo que você fizer pelos seus filhos, faça porque você ama a Deus. Nossos filhos são dele. Lucas 18:8 diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Nosso primeiro campo missionário é nossos filhos, nossa casa, nossa família. Nosso primeiro pequeno grupo familiar, pequeno grupo de estudo, são nossos filhos, são nossa família. A igreja nunca vai substituir o testemunho de pais crentes. Os filhos lerão todas as suas atitudes. Absolutamente todas. E eles verão todos os seus defeitos. Eles verão todos os seus defeitos. Todas as atitudes boas ou más. Esse é o tamanho do testemunho cristão. Pastor, é difícil. Sim, meu filho, é difícil. Isso se chama vida, tá? Se chama vida em família, se chama educação de filhos. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão, mas eles também são instrumento da didática de Deus para a nossa vida. Os pais aprendem muito com seus filhos. Esteja atento para isso. Olhe para os seus filhos. E aí você veja como que Deus cuidou de você muito melhor do que você está cuidando do seu filho. Com muito mais graça. E às vezes você vê um comportamento e fala, Senhor, Deus nos ensina através dos nossos filhos. Esteja pronto para aprender com isso. A melhor maneira de você amar a seu filho é não amá-lo mais do que você ama a Deus. Prepare os seus filhos para o mundo. Educação formal, idiomas,
karatê, balé, violão, piano, o que você puder. O que você puder. Não posso. Sou assalariado, não tenho condições. Não se preocupe. Com o que você puder. Meus filhos estudaram em escola pública. Tudo bem. Deus vai fazer com que isso seja imensamente aproveitado. Muito mais do que em qualquer outra situação. Faça o melhor para os seus filhos e que eles sejam a sua melhor oferta para Deus. E seus filhos serão uma grande bênção para você, para a sua família, para a sua sociedade e um testemunho para esse mundo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nos ensine, Pai. Que a Tua palavra nos ensine, que a gente possa aprender cada vez mais como educar nossos filhos, como dar um testemunho para eles, e que eles possam ser consagrados ao Senhor todos os dias, ó Pai, para a Tua glória, para serem cidadãos exemplares, profissionais capacitados, profissionais sérios, mas principalmente testemunhas do Senhor, onde eles estiverem, Senhor. Onde eles estiverem, em nome de Jesus, capacita nossos filhos, envolva-os com a Tua graça, com o Teu Santo Espírito, os abençoe, ó Pai, os preserve, pois eles são Teus. Tudo que fazemos por eles, fazemos porque amamos ao Senhor. Nós queremos ter essa visão, ó Pai, porque o Senhor é digno de honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção. Amém.